Fala galera, beleza? Deu WhatsApp aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a como criar a barra de estamina dentro do nosso jogo. Então aqui a gente vai, o personagem anda normal e quando a gente segura o Shift, a barra desce e após a barra finalizar, a gente volta a andar de novo até ela encher. Então esse vídeo é a continuação das nossas 3 barras, que vão ser a de vida, a de estamina e a de mágica, que é seguindo aquelas 3 barras que tem no jogo The Elder Scrolls Skyrim, e eu espero que vocês gostem. Então, nós vamos fazer nosso personagem correr. Enquanto ele estiver andando, ele vai recuperar fôlego para correr novamente. Bom, eu vou estar utilizando aqui o nosso Project Health, que foi o mesmo do vídeo passado. Então, se você não viu e quer aprender como é que cria uma barra de vida no nosso personagem, então aqui a gente vai ter ela configurada. Ok. Bom, vamos no início então. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui na nossa UI, que é uma pasta que a gente criou, e dentro a gente tem o widget Blueprint. Então a gente pode dar 2 cliques aqui, entrar nele. Se você quiser criar um novo, caso você não tenha visto a aula do Health, você pode simplesmente criar um novo, botão direito aqui, User Interface, Widget Blueprint, User Widget, renomear ela, vai dar 2 cliques. O que você precisa fazer aqui? Adicionar um Canvas Pane, é o básico. Você adiciona uma Progress Bar. Então aqui eu simplesmente vou copiar, mas se você quiser adicionar, você arrasta, procura aqui Progress Bar. Vamos fazer aqui uma nova Progress Bar, você arrasta para cá, você vem aqui embaixo, aumenta ela, vem e ancora ela aqui no canto da tela e faço, ok? Já vai estar pronto. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque eu quero só replicar o tamanho. Bom, a gente vai clicar aqui na nossa barra, vamos arrastar aqui e ancorar ela no canto da tela, para ela não sumir. Caso tenha algum problema, a gente olha novamente e altera aqui. Aqui nós vamos em Fill Color in Opacity, nós vamos alterar aqui para verde, então eu quero uma barra de estamina verde. Ok, essa vai ser nossa barra de estamina. Da mesma forma que nós criamos aqui dentro de Percent aqui, nós vamos criar aqui, ó, Percent, também está de 0 a 1, ó, já está configurado. Então se você quiser alterar aqui, eu já expliquei na aula passada, mas aqui temos várias opções. Se quiser da esquerda para a direita, ele vai diminuindo, da direita para a esquerda ele vai também. Agora do Shuffle Center, e eu quero aqui no horizontal, que é a mesma barra do Skyrim, beleza? Bom, aqui a gente vai em Binding, vamos Create Binding, e aqui nós vamos adicionar uma variável que nós vamos criar lá no Third Person Character. Então vamos compilar aqui, salvar, vamos deixar aqui por enquanto, vamos voltar aqui em Third Person Map, vamos em Content Drawer, Third Person Blueprints, BP Third Person Character. Então aqui nós já temos configurado o nosso evento de dano e nosso evento de health. Então aqui eu só vou criar agora um comentário. Então aqui eu vou colocar health. Ok. Então agora nós podemos vir aqui e vamos criar um novo evento, mas esse evento a gente vai criar baseado na tecla que a gente vai apertar. Então na aula passada, após a aula de como criar a vida para o personagem, a gente criou aqui alguns exemplos, né, dos Mapping Contexts. Bom, então aqui a gente vai ter que adicionar um novo mapeamento, né? Então se você não viu, assista a aula passada.
onde a gente fala sobre o Map Contest e as novas formas de entrar o input. Então aqui nós temos o Map Contest e aqui nós temos os Input Actions. Então se você não viu, assista. E o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar agora um novo Input Action. Então nós temos aqui Input Action. Vamos dar o prefixo de IA, de Input Action. E vamos escrever Sprint, de correr. Ok, então aqui nós vamos acessá-lo. E nós vamos deixar como digital mesmo, booleano, verdadeiro ou falso. E vamos salvar. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em input também, imcdefull, que é o nosso, onde vai estar nossos mappings. Nós vamos adicionar um novo, vai ser esse que nós acabamos de criar do Sprint. E como nós usamos geralmente nos jogos o Shift, então nós vamos colocar o Left Shift como o botão que vai acionar essa interação. Então eu vou salvar aqui e observe que nós podemos adicionar vários aqui, caso nós formos utilizar outra plataforma, né? Então nós temos teclado, mouse, nós temos aqui keyboard, gamepad, caso você for configurar para correr no controle. Mas por enquanto a gente vai usar só o Left Shift mesmo. Vamos salvar aqui. Aqui embaixo nós podemos chamar a função Sprint. Então aqui nós temos esse evento aqui, Input IA Sprint. Após adicionado aqui o nosso botão, a gente vai começar a trabalhar com funções aqui dentro desse tutorial. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai vir em Functions aqui. Nós vamos adicionar um e nós vamos chamar de... podemos chamar de Sprint. Então, Sprinting, correndo, né? Sprinting. E uma nova função também, Stop Sprinting. Vamos aqui em Sprinting. Vamos dar 2 cliques aqui. A gente voltou para cá. Então, o que a gente vai fazer? O nosso movimento de caractere aqui, o Character Movement, ele tem algumas configurações que a gente pode mexer. Então, a gente arrastando ele para cá, nós vamos ter aqui um Max Walk Speed, ou seja, eu quero a velocidade máxima que uma personagem está andando, né? Só que aqui nós queremos o 7, então vamos dar o 7 Max Walk Speed. Então 7 Max Walk Speed. Nós podemos acertar aqui. E, bom, o que essa velocidade faz? Essa é a velocidade padrão do personagem. Então eu vou alterar a velocidade padrão e a minha animação ela vai basear nisso. Então nós podemos ver aqui que o default ele já vem 600 aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente pode setar aqui 600. E depois a gente vai criar também uma variável para saber se o nosso personagem está correndo. Então, personagem... vou colocar Sprinting e uma interrogação. Por quê? Eu quero saber, ele está correndo? Então, aqui vamos compilar. Vamos arrastar para cá, vamos dar um set Sprinting. E aqui, quando eu tiver com Shift pressionado, eu quero que ele marque como está correndo. Caso não, vem como padrão, como false. Compilar e salvar. Então aqui nós temos a primeira parte da função. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é Stop Sprinting. Então aqui a gente vai copiar lá, né, que é a mesma coisa que a gente vai fazer. Então a gente copia aqui. E vem aqui em Stop Sprint e cola aqui. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode alterar a nossa velocidade para 200. Então a gente vai reduzir a velocidade do nosso personagem e desmarcar o sprinting aqui para marcar que ele não está mais correndo. Ok? E uma outra coisa, a gente vai alterar também o movimento do personagem. Então aqui o Max
o walk speed, ele tá aqui como 500. A gente vai colocar aqui como 200, que vai ser o nosso padrão. Vamos compilar, salvar. E nós podemos voltar aqui agora no nosso Event Graph aqui. Então, quando eu pressionar, eu quero que puxe o sprinting. E quando eu terminar, quando eu soltar, eu quero que pare de correr. Então, vamos compilar e salvar. Vamos ver se está funcionando. Vamos dar play aqui. Nosso personagem está andando, só aperta o Shift, ele começa a correr. Então aqui, andando, aperta o Shift, ele corre. Só que nós podemos observar que a nossa barra está em branco. Por quê? Porque a gente ainda não configurou ela. O que a gente vai fazer? Para configurar ela, nós vamos ter que vir aqui em BP Touch Person Character. E nós vamos ter que criar um novo evento. Então esse evento vai ser um custom event. Então custom event. Esse custom event a gente vai chamar de stamina. Então aqui é stamina, né? No jogo geralmente a gente chama stamina. E da mesma forma que nós temos o health e o max health, nós vamos ter também o stamina e o max stamina. Então stamina var e stamina. Nós podemos colocar o max antes aqui. O var aqui é assim, variável, só para referenciar, porque nós já criamos o custom event como stamina. Então não posso criar uma variável como stamina. Então aqui nós vamos adicionar para integer. Que nesse caso eu quero trabalhar com inteiros, mas eu posso também trabalhar com float. Aí vai depender do que você acha melhor. Como nós já trabalhamos com float no outro, vamos trabalhar com integer aqui. A gente faz as mudanças que for preciso. Então eu quero aqui que stamina, cada vez que eu aperte o botão para correr, né? Eu quero que ela diminua. Então eu vou diminuir aqui. Eu quero que diminua. Vou colocar aqui 2. Então eu quero tirar 2 de estamina cada vez que eu ficar correndo, né? Aqui nós vamos adicionar um clamp, que eu quero o valor máximo. Então o clamp ele alterna entre o valor mínimo e o valor máximo. Então eu limito, né, o que eu posso chegar. Então o mínimo de estamina que eu posso ter é 0. E o máximo é max estamina var. Então aqui é o máximo que eu posso chegar. Caso eu queira incrementar depois, então vou compilar e salvar aqui. Vou apagar o filtro aqui para poder pegar o default value. Então o estamina var eu quero começar com 50 e o max eu quero que seja 100. Então compilar e salvar. Então eu já começo com a estamina vazia em 50 e depois eu vou aumentando com o tempo. A gente vai criar. Então aqui a gente vai puxar um set stamina var. Então depois que eu fiz esse decremento, eu coloco para cá. E nós podemos criar agora, a gente tem que saber, né, se a nossa variável, né, ela é igual a 0. Porque se for 0 eu tenho que parar de correr, eu tenho que dar um stop sprinting. Então aqui eu vou criar um branch. Ok. Aqui eu vou adicionar essa variável à condição. E caso ela seja verdadeira, então é igual a 0. Então eu venho aqui e dou um stop sprinting. Chamei a função stop sprint. Caso for false, eu quero saber. Para mim entrar em loop, eu preciso saber se eu estou correndo. Então, eu estou correndo? Estou. Então, eu dou um delay. Pode ser de 0.2 mesmo. E quando eu completar,
eu quero que eu chame a função stamina novamente. Então, stamina. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu subtraía, quando eu executei stamina, eu subtraí o valor de 2 até chegar em 0. Então, se for 0, eu paro de correr, mas caso não for 0, eu continuo drenando, porque eu ainda estou correndo. Então, estou correndo é true, eu demoro 0,2 segundos de delay e realizo uma nova chamada da função stamina. Então, aqui eu crio um loop. Até o valor ser 0 aqui, eu vou continuar drenando. Por quê? Porque se eu não estou com o sprint apertado, eu não volto para o stamina. Beleza? Bom, a primeira parte é essa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai chamar uma nova função, então um custom event. Então, adicionar um novo evento, né? Então nós vamos chamar um custom event e vou dar o nome de regen stamina. Então aqui, regen stamina, que a gente vai regenerar a estamina. Então o que acontece aqui é basicamente a mesma lógica. Então, se eu não estou correndo, eu vou ter que adicionar aqui. Então, eu mexo aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, ao invés de subtrair, eu vou somar. Então, eu dou mais aqui um add. E aqui eu quero o valor de 10, por exemplo. Eu quero que regenere bem rápido. Nós podemos observar que aqui tem o máximo, então eu não vou passar de 100, que é o meu max stamina. E aqui também eu continuo com 0. E nesse caso aqui, eu não quero fazer nada, caso seja true. Né? Porque aqui, em vez de 0, eu vou colocar max stamina, né? Então aqui, eu adicionei o max stamina. Quando eu chegar no valor limite, que é o max foi igual ao valor limite, então eu não faço nada, porque eu já cheguei no valor limite. E aqui eu configuro se eu estou correndo. Então, se eu estiver correndo, quer dizer que eu não posso regenerar minha estamina. Então, eu só vou regenerar se eu não estiver correndo. Então, que for false, o delay eu vou reduzir para 0,1. Eu quero que ele regenere mais rápido do que ele gaste. E aqui, ao invés de chamar stamina, eu vou chamar o regen stamina, que aí eu vou criar um outro loop até o meu personagem ele encher totalmente a barra de vida, ou de estamina, perdão, ou ele volte a correr, ok? Então, acredito que é isso. Vamos compilar e salvar. A gente também tem que adicionar esses dois novos eventos que nós criamos lá dentro de sprinting. Então, sprinting, se eu estiver correndo, eu chamo stamina, que eu quero que reduza minha estamina. E se eu estiver parado, né, parado de correr, eu quero que chame o regen stamina. Vamos salvar e compilar aqui. Bom, então agora nós temos que iniciar o nosso evento. Então nós vamos aqui em Event Graph. Aqui nós temos o evento Begin Play do nosso personagem, ok? Então aqui depois que ele adicionou, nós temos o Create Widget aqui. O que nós precisamos adicionar depois, né? Nós precisamos dar um regen stamina, que nossa stamina já vai começar abaixo, então eu já quero que ela inicie regenerando. E nós podemos ir lá e configurar agora o nosso widget. Então vamos voltar aqui em Health Widget. Então aqui, conforme a gente fez na aula passada, nós temos aqui a referência do player, o cast2, BP Touch Person. A gente pega o nosso player character e seta ele como uma variável, que é esse player ref aqui. Para quê? Para a gente ter acesso às variáveis que nós criamos. Então eu já tenho aqui o health configurado. E agora nós vamos configurar aqui também a nossa barra de estamina. Então vou dar um get na player reference. Então aqui eu vou pegar stamina.
Então aqui eu quero get stamina. E eu também quero um get stamina max. Bom, com esses dois valores em mãos, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma conversão, porque lembrando, a nossa widget blueprint, a progress bar, exatamente, ela aceita só de 0 a 1, ok? Então, como nós criamos a nossa variável como inteiro, que foi aquilo que eu falei, nós temos que fazer uma conversão. Então, aqui nós vamos converter para float. Então, to float. E o daqui também to float. Porque nós precisamos dividir um pelo outro para o resto da nossa divisão ser o valor que nós vamos jogar lá para a nossa tela. Então, aqui eu divido um pelo outro e jogo o retorno na tela. Então, vamos compilar e salvar. Vamos voltar aqui em Third Person Map, vamos dar play. Nós podemos ver que nossa barra já encheu. Então, eu estou andando, ela não abaixa, eu corro. Então, pessoal, aqui nós pegamos um bug, que aqui ele não para de correr, tá vendo? Então, por quê? Porque aqui a gente clicou enquanto estiver apertado, mas a partir do momento que a gente clicou no Started e ele não completou, então é essa a configuração que eu tenho que fazer, né, enquanto eu mantiver apertado. Então, vou compilar e salvar. Na hora que eu der play aqui, eu vou segurar o Shift. Terminou, ele para de correr, ok? Nós podemos reduzir esse tempo aqui, que ele está decrescendo. Então aqui eu achei um tempo muito grande, então vou abaixar para 1 e aqui para 0,5. Então vamos compilar e salvar. Vamos dar play aqui. Agora ele já cai mais rápido, ó. Pronto. Agora está funcionando a nossa barra de estamina. Então essa aqui é a mesma barra que a gente utiliza lá no Skyrim, seguindo o nosso padrão. Então eu acredito que essa é a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, deixa aqui um comentário se você ficou com uma dúvida em alguma parte do vídeo. Peço para você que se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vou tentar aumentar a frequência de vídeos no canal. Espero que vocês estejam gostando. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até mais.